Graça e paz de Jesus, bom dia para você. Com o tema de Jesus Transforma, um tema que tem sido conhecido pela gente durante alguns anos e que mais uma vez está celebrando esse tema na campanha de missões. E não há como esquecer de uma pessoa que Deus transformou tão profundamente e também chegou a impactar a minha vida e a sua vida. Estou falando de Paulo, o apóstolo Paulo. No capítulo 9 de Atos, já começa dizendo como era o estilo, a vida, o jeito do apóstolo Paulo, antes de se tornar apóstolo Paulo, que dizia o seguinte, verso 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Olha só, respirava ameaças, era a violência, ele tinha o desejo que o cristianismo fosse destruído. Para ele, aquilo era uma ação até de fé, porque ele acreditava que o cristianismo estava indo contra os mandamentos do Senhor. Então, ele fazia com aquilo que ele acreditava, né, a prática dele. Ele era apaixonado pela seu grupo, né, os fariseus, e pedia cartas dando a ele permissão de prender pessoas, homens e mulheres. Esse homem devastou a igreja de Jesus. Ele fez muita maldade. Ele fazia isso com sinceridade de coração. Olha só. Mas a Bíblia fala no mesmo capítulo, quando ele se converte, que Deus falou a Ananias, que Ananias perguntou até a Deus, né, em visão a Jesus, tem certeza que esse cara aí, tem certeza que é ele que você quer salvar e transformar? E no verso 19, no verso 16 diz, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E ele será, também no verso anterior, falando que ele seria um mensageiro de Deus para os gentios, para os reis. Por que eu escolhi Paulo? Porque Paulo foi alguém que Jesus transformou radicalmente. Só que se você para perceber, Paulo não foi transformado na energia, na força e na coragem dele, mas foi transformado em seu propósito. Paulo continuou sendo alguém extremamente corajoso. Antigamente, a coragem dele trazia violência, maldade, até morte, como ele consentiu, ele concordou com a morte de Estevão. Mas quando Jesus entra na vida dele, Paulo agora tem a coragem de suportar a cruz dele, que no caso foi o sofrimento dele, de fato suportar a morte. Várias vezes ele quase morreu e a história conta que ele morreu degolado. Paulo não deixou de ser uma pessoa apaixonada. Antigamente era apaixonado, zeloso pela lei, com uma mentalidade muito religiosa, ele era religiosamente apaixonado, mas quando ele encontrou Jesus, ele se tornou apaixonado, um amor verdadeiro por Jesus, e ele era capaz de falar de Jesus em tempo e fora do tempo. De fato, Paulo não teve medo, ele se entregou pela paixão que ele tinha por Jesus. Ele falou que a vida dele não tinha valor algum, mas levar Jesus, falar de Jesus, viver Cristo era o mais importante, porque era lucro nesse caso. E eu tenho citado isso porque às vezes Deus não vai mudar a nossa história no sentido de mudar como a gente, onde a gente viveu, nossa maneira que a gente foi educado, nosso temperamento. Algumas coisas acabam não mudando. Mas o que Deus faz, na verdade, é transformando, redirecionando aquilo para a glória dele. Então vemos aqui um homem extremamente corajoso, um homem muito inteligente, que usava a inteligência dele para destruir o cristianismo, mas agora sua inteligência é usada para edificar a igreja. Nós temos hoje cartas do apóstolo Paulo que chegam em nossas mãos. Com certeza ele não imaginava que mais de 2000 anos a gente estaria estudando a palavra de Deus através da vida de Paulo. Então Paulo continuou usando essa capacidade que Paulo tinha de ser inteligente, de se locomover pelos locais e ter a linguagem, o acesso. Antigamente Paulo usava a sua habilidade social para causar o mal. Quando foi alcançada por Jesus, a sua habilidade social foi para pregar o evangelho a judeus, a gentios, a bárbaros. Então, não sei qual é a sua história. Não sei como é que você foi formado. Não sei os conhecimentos que você teve. Jesus quer transformar isso, não apagando essa história, mas usando agora tudo para a glória dele. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Você lembra de alguém que foi transformado? Você se lembra na transformação? O que é que Deus fez na sua vida? Bem, Deus continua transformando Saulos em Paulo. E Ele quer fazer isso na nossa vida. Fazer com que tudo convirja, aponte para a glória de Deus. E aquele que era violento suportou a violência para anunciar a vontade do Senhor. É isso que Deus faz na nossa vida, muda a gente radicalmente.
Jesus continue transformando a minha e a sua vida para a glória dele. Deus te abençoe.